Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Ainda em pé, diga comigo: em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. Diga: em Cristo Jesus, eu tenho toda sorte de bênção. Diga: em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já aprendeu no 3? Vamos declarar juntos: 1, 2 e 3. Em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. Em Cristo Jesus, eu tenho toda a sorte de bênçãos. Em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, tome o seu assento, amém? Domingo passado nós falamos que a lei precisa ir embora. Que a lei não pode, na verdade, permanecer em nós. Porque pela lei ninguém pode ser aperfeiçoado. Nós lembramos aos irmãos que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por quem, meus irmãos? Jesus Cristo. Presta atenção. Qual que é a intenção aqui? Não é dizer que a lei é de Moisés. A lei é de Deus. A lei é santa. A lei é boa. Mas a lei tem uma insuficiência. Qual é a insuficiência da lei? A lei não pode te santificar. A lei não tem autoridade, não tem poder, não tem competência para te tornar santo. Ninguém pode ser santificado. Lá em Romanos vai dizer, não é? Que a lei, tudo quanto ela diz para calar a boca de todo mundo, para que todo mundo seja achado culpado. Agora, se todo mundo é achado culpado, o que se faz com quem é culpado? Vem a punição, vem o castigo. E qual que é o salário do pecado, meus irmãos? É a morte. Então, por isso diz então o apóstolo Paulo, não é? Quem vai nos livrar da maldição da lei? Porque o resultado da lei é maldição, é morte. Mas por Cristo Jesus nós recebemos vida e vida eterna. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Fala para quem está ao teu lado: saia da lei, meu irmão. E nós falamos a respeito dos dois montes, o monte Sião e qualquer outro monte, meus irmãos. Sinai aponta para a lei, Sião aponta para a graça de Deus. Lá em Hebreus fala que a igreja do Senhor, os anjos do Senhor, o próprio Senhor estão no monte Sião. Então por que você quer andar no monte Sinai? Você está no monte errado. Fala para quem está do outro lado: desce dessa montanha rápido. Saia do monte errado. Nós lembramos aos irmãos também que Agar e Sara, não é? Alegoricamente representam duas alianças. Agar aponta para a velha aliança. Agar era escrava. Já Sara, não é? Aponta para a nova aliança. Era livre. Então nós somos filhos de Sara, filhos da promessa. Não basta ser filho de Abraão. Você tem que ser filho da mulher certa. Você tem que ser filho da promessa. Todos dizem aleluia. Aleluia. Amém. Fala comigo: eu sou livre em Cristo Jesus. Fala: eu posso todas as coisas. Fala: eu sou guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito? Fala: e quem é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Amém? Porque a lei são regras. Todo mundo sabe o que é a lei, na verdade, não é? Mesmo que você não conheça os 613 mandamentos que existem na lei de Moisés, a lei basicamente é um sistema. Fez bem, é abençoado. Fez mal, é castigado, é amaldiçoado. Então todo mundo sabe disso, não é? As crianças fazem algo de errado, fecham a boquinha, se escondem num cantinho. Quem tem crianças em casa sabe, o silêncio nunca é boa coisa, é ou não é, meus irmãos? Nunca é boa coisa. Mas você entende que de fato é a natureza de Adão naquele camarada. Ninguém ensina a pecar, ninguém ensina. E todo mundo sabe, errou, vem a punição, vem o castigo. Mas graça é favor imerecido. Amém, meus irmãos? Eu preciso lembrar sempre aos irmãos a respeito da lei. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4. Diz o seguinte: porque o fim da lei, o que é, meus irmãos? É Cristo. Você está com dúvida? Leia com verdade, amém? Com vontade. O fim da lei, o que é, meus irmãos? É Cristo. Para as
justiça de todo aquele que crê. Não é para a justiça de todo aquele que faz, pratica, não. É todo aquele que crê. Obviamente que quando você crê, coisas acontecem. Quando você crê, mudanças começam a aparecer. Não é, meus irmãos? Porque aquele que crê manifesta a vida de Deus. E nós falamos no domingo passado que a lei precisa ir embora. Hoje nós queremos enfatizar o fim da lei. Você tem que decretar o fim da lei. Eu não vou viver mais pela lei. Eu viverei pela graça de Deus, pelo favor imerecido do Senhor. Se eu crer no meu coração e confessar com a boca que eu recebi a salvação, que é a maior de todas as bênçãos, então todas as outras bênçãos eu irei receber da parte de Deus da mesma maneira. Então presta atenção. Quando nós falamos aqui de não viver por merecimento, é no nosso relacionamento com Deus. Você não pode se relacionar com Deus com base no seu merecimento, com base na sua justiça própria, com base naquilo que você é capaz de realizar ou não. Claro, por um lado você vai dizer, eu fiz coisas boas, então mereço coisas boas, tudo bem? Mas por outro lado o acusador vai dizer, você fez coisas erradas, então você merece maldição. Quantos estão dispostos a receber as bênçãos do Senhor? Amém. Quantos estão dispostos a receber as maldições do Senhor? Amém. Aleluia, você aprendeu. Amém. Mas você vê, a lei precisa ir embora. Fala para quem está do teu lado. A lei não pode ter espaço na nossa casa. Não, fala para ele, não pode ter espaço na nossa vida. Fala, a lei não tem espaço no nosso relacionamento com Deus. Amém? Agora, por que eu estava dizendo que eu preciso lembrar os atributos da lei aos irmãos? Para nós não sairmos por aí a falar heresias. Romanos 7,12 diz, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Repite, a lei é santa, a lei é boa, a lei é justa, até posso resumir, a lei é de Deus. Fala comigo, a lei é de Deus. Amém. Pastor, se a lei é de Deus, por que não viver por ela? Já expliquei, porque ela é insuficiente. A lei não tem poder para nos santificar. Amém, meus irmãos? Amém. Então, apesar dela ter esses atributos, ela é incapaz. Então, Jesus, irmãos, ele não veio abolir a lei. A lei não deixou de existir. A lei existe até os dias de hoje, não é? Mateus 5,17, olha o que diz. Não penseis que vim revogar ou abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para fazer o quê? Cumprir. Ele veio para cumprir. Cumprir o que, meus irmãos? A lei. Ele veio cumprir a lei. Agora, a mesma lei, ele é capaz de cumprir. Você não. Ele veio cumprir, você não. Quanto a ti, a lei veio para mostrar o seu pecado. Mas quanto a ele, ele veio para cumprir a lei. Verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Quem é que veio para cumprir? Jesus. E ele já cumpriu. Só falta uma profecia para se cumprir. A volta do nosso Senhor. E por isso a igreja declara Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém? Então, João, capítulo 19, verso 30, deixa aberto para mim. Quero falar para os irmãos, a lei é necessária. A lei é necessária. Por quê? Porque a lei, de fato, é o que mostra que Jesus é justo. O que é que comprova que Jesus é santo, que Jesus é digno? Não é? É a própria lei. A lei que nos reprova é a lei que aprova o nosso Senhor. E é a mesma lei que dá o direito a Jesus de ser o nosso remidor, o nosso redentor. Vocês lembram do livro de Ruth? No livro de Ruth tem um camarada chamado Boaz. Boaz aponta para o Senhor Jesus. Ruth aponta para nós como igreja. Não merecíamos, estávamos debaixo de maldição. Não tínhamos o mesmo Deus, o mesmo povo que Israel. Israel, no caso, aponta para Noemi. Então, por conta de uma relação, não é? Essa mulher, Ruth, agora se casa com o Senhor Jesus. Ela é redimida da miséria, é redimida da maldição. E ela é inserida na genealogia do Senhor Jesus. Amém. Boaz aponta para o nosso Cristo. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Fala para quem está ao teu lado, você foi redimido, assim como Ruth. Amém? Agora, pela lei, porque na lei, há a lei do remidor. Então precisava
Boaz era parente próximo de Elimeleque, que era esposo de Noemi. Por isso Jesus se fez homem, para se tornar um parente próximo seu. Agora que ele é da semente de Adão também, não é? Nasceu da carne e osso, assim como você também. Ele agora é seu parente próximo. Ele é o seu parente rico, que tem o poder e a autoridade de te tirar da miséria. Os irmãos me entendem até aqui. Amém. E a partir do dia que você entregou a vida para o Senhor Jesus, não é? Você passou do reino das trevas para a luz. Alguém diga aleluia. Fala, é uma vida nova, meu irmão. Fala para quem está ao seu lado. Uma vida nova. É uma vida nova. Então, irmãos, a lei é necessária, porque a lei, por ela somos reprovados, mas por ela o nosso Senhor Jesus é dado como santo, justo, digno. Quantos dizem aleluia? João 19:30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Tudo está consumado. Tudo está terminado. Então, irmão, a lei foi cumprida por Jesus. Então, quando você for ler Mateus 15, já leia com esse entendimento. Ele falou que nenhum ponto e nenhum tio seria retirado até que tudo se cumprisse. Quem veio para cumprir? O versículo anterior explica: não vim revogar, não vim abolir a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. E ele mesmo cumpriu. E ele declara na cruz: está consumado. Mas eu quero apresentar para os irmãos 4 princípios aqui também, para nós continuarmos a reafirmar o fim da lei nas nossas vidas. Para nós continuarmos a reafirmar que a lei precisa ir embora. Amém? Então, a primeira razão, meus irmãos, é que houve uma alternância do sacerdócio. Mudou o sacerdócio. Não é? Quando você vai ler lá no livro de Êxodo, você vai ver que Deus estabelece como sumo sacerdote Arão, não é? Arão e Moisés, eles eram da tribo de Levi, Arão, então, ele foi constituído sumo sacerdote. Amém até aqui? Mas a Bíblia fala que houve uma alternância de sacerdócio. Mudou o sacerdote. Saiu do sacerdócio de Levi e passou para Melquisedeque. Era da ordem de Levi, agora passou para Melquisedeque. Mas a pergunta é: quem é esse Melquisedeque? Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 3 diz, e claro, a primeira menção de Melquisedeque está lá em Gênesis 12, acredito eu, depois você pode ler, não é? Gênesis 12, Abraão entra numa guerra para resgatar Ló, seu sobrinho, ele vence a guerra e depois vem ao encontro de Abraão, Melquisedeque, que pelo significado do seu nome, Melquisedeque, é rei de justiça, mas ele era rei de Salém. Salém significa paz. Então Melquisedeque, rei de Salém, era rei de justiça e rei de paz. Quem é que é rei de justiça e rei de paz, meus irmãos? O Senhor Jesus. Então Melquisedeque, ninguém sabia quem são os seus pais, de onde vem, quanto tempo viveu. Olha o que diz lá em Hebreus agora. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, no verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, não é? Então Melquisedeque é eterno, sem começo de dias e sem fim de vida, apontando para Jesus. É essa alternância que teve aqui no sacerdócio, não é? Do Filho de Deus. Se por um lado a lei foi dada por um profeta, no caso Deus se entregou ao profeta, no caso Moisés, não é? A lei. Agora, em última instância, Deus enviou o seu próprio Filho. Você envia o próprio Filho quando é algo muito importante, não é? Então, há momentos em que presidentes enviam embaixadores, enviam conselheiros para outras nações, mas quando é algo muito importante, ele vai
pessoalmente àquele lugar, não é? Ou então às vezes ele envia, ao invés do embaixador, um primeiro-ministro, que também é uma posição de grande importância. Então você vê, a lei foi dada por Moisés, mas muitos outros profetas haviam passado antes. Mas agora Deus decidiu enviar o seu próprio Filho para manifestar graça. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Amém? Então agora, a alternância do sacerdócio que eu explicar aos irmãos. Hebreus 7:12 diz: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Se mudou, se o sacerdote mudou, o sacerdócio muda também. Continuando, verso 14 agora, solta para o 14. Pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá. Nosso Senhor aqui, Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Procedeu da tribo de Judá, a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Verso 15 e 16. E isto é ainda, mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Verso 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Verso 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem, meus irmãos? Melquisedeque. Está falando do Senhor Jesus, não é? Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas vamos voltar para o versículo 14. No verso 14, o autor de Hebreus diz: quanto à tribo de Judá, Moisés nunca estabeleceu sacerdotes. De acordo à lei de Moisés, os sacerdotes teriam que ser de que tribo, meus irmãos? De Levi. Da tribo de Levi, mas nunca da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá e ele agora é o sumo sacerdote. Então se alternou de Levi para Judá. Por que você agora quer ter um sumo sacerdote da tribo de Judá, mas viver debaixo da lei de Levi? Não funciona, não dá certo, é incompatível. Vai dar o erro 404, não achado, vai dar erro. Não adianta, o seu sacerdote mudou, o sistema mudou também, aleluia. Fala em sistema, né? Quando você vai no banco, fala, não tem sistema. Lembrei agora. Essa semana aconteceu, mas é assim mesmo, estamos a mudar os processos. Mas presta atenção, o sumo sacerdote mudou. Você não pode querer viver debaixo do mesmo sistema. O sacerdócio foi alterado. Era da tribo de Levi, agora é da tribo de Judá. Amém? Então, verso 28 agora. Verso 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraqueza. E aqui fraqueza é sujeito a pecado, é sujeito a falha, é sujeito a não cumprir o mandamento, ok? A lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraqueza. Como vocês sabem, o sacerdote na velha aliança, antes dele oferecer sacrifício pelo povo, ele precisava oferecer sacrifício por ele mesmo. Por quê? Porque ele é falho, porque ele também era sujeito à fraqueza. E quando o sacerdote fosse falho, a nação inteira perecia. Qualquer exemplo, você tem Eli, era profeta e sacerdote, e Eli então era falho, seus filhos também. Por conta disso a nação pereceu. Agora eu te pergunto, se você vai pedir oração num camarada que a tua oração depende da santidade dele, você vai ter paz? Será que o pastor discutiu com a mulher? Será que o pastor discutiu no trânsito? Será que o pastor não roubou lá no banco? Será que o pastor... Meu Deus, pastor, graça e paz, como é que o pastor está? O pastor está bem? Quer dizer, ia chover mensagem. Então agora, pastor não pode se enervar, pastor não pode fazer. Por quê? Porque a tua oração é depender desse camarada, não é? Então não tinha como ter paz, não tinha como desfrutar da paz de fato, não é? Mas não se preocupa, o pastor está ok. Não 100%, discutir no banco. Mas é... brincadeira. Mas você vê, é o que a lei fazia. Constituía sacerdotes, homens falhos. Por quê? Porque não havia ninguém perfeito. Mas diz o seguinte, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei,
constitui o Filho, que é perfeito para sempre. Então a lei constitui homens fracos, mas o juramento do Senhor, que nós cremos aqui, não é? Constitui o Filho que é perfeito. Eu te pergunto, quem você gostaria de ter como sumo sacerdote? Um fariseu lá da vida, alguém da tribo de Levi, o que fosse, não é? Ou o Senhor Jesus da tribo de Judá? E a resposta é muito fácil. Por quê? Porque Jesus é perfeito. Mudou o sacerdócio, amém? Mudou o sacerdócio. Fala para quem está ao teu lado, mudou o sacerdócio, meu irmão. É o fim da lei, está obsoleto já, está ultrapassado, ok? Segunda razão pela qual nós declaramos o fim da lei é que Cristo se fez maldição, ou se fez maldito no nosso lugar. Então a lei que declarava maldição, punição, para quem fosse achado culpado, Jesus, não tendo culpa, se fez culpado em nosso lugar. Livro de Romanos, capítulo 3, verso 19, diz o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca. Meu Deus. E todo mundo seja culpável perante Deus. Alguns devem estar perguntando, não, isso está na Bíblia. Está claro. Isso é daqueles textos que você não precisa de grandes estudos para interpretar. Sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, que não é o nosso caso, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Não é? É aquela argumentação completa em Deus. Então tá bom, então está aqui a lei. Você acha que é muito justo diante de mim? Que você cumpre tudo, não é? Está aqui a lei então, me mostra. Aí todo mundo, tem razão. É culpa para todo mundo, não é? Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, no caso diante de Deus, por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, a lei mostra o pecado. Amém? A lei é um grande teste de laboratório para a sua santidade. E sempre vai encontrar culpa. Por isso nós falamos constantemente aos irmãos, sua santidade não pode ser baseada naquilo que você faz. Sua santidade é uma pessoa. A palavra fala de sorte que fomos revestidos de Cristo Jesus. Amém? Sua santidade é Jesus. Sua santidade é uma pessoa. Você tem que andar em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Nós fomos enxertados nele, colocados nele. A Bíblia fala que os céus estão abertos sobre o Filho de Deus. Por que às vezes nós oramos e não temos respostas? Porque nós clamamos pela nossa justiça. Esteja em Cristo Jesus. Sobre ele os céus estão abertos. Quantos dizem amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Cristo se fez maldição em nosso lugar. Irmãos, ninguém será justificado pelas obras da lei. Não é? Na verdade, a lei vai mostrar o pecado sempre. Agora, se toda hora a pessoa mostra a sua falha, toda hora você vê a sua falha, toda hora você vê o quão falho você vai produzir paz? Claro que não. Vai produzir culpa, condenação. Condenação por quê? Pelo pecado. E qual que é o salário do pecado, meus irmãos? É a morte. É a morte. Você nunca vai fazer orações em paz. Você nunca vai orar na certeza de que Deus te perdoa. Não é? Imagina uma situação que já foi perdoada, ultrapassada, resolvida. E o tempo inteiro, todos os dias, você faz questão de lembrar para a pessoa sobre o problema. Toda hora você lembra o problema. Chega um dia que a pessoa não aguenta mais. Glória a Deus que o nosso Senhor é benevolente, amém, paciente, amém, aleluia. Mas é a oração do tempo inteiro, não é? Senhor, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Não, você pecou lá atrás com Adão, você foi justificado na cruz com Cristo Jesus e agora você é justo, amém, que peca. Mas você não é pecador, é diferente, irmãos. Você é um justo que peca, é diferente de um pecador que tem atos de justiça. Já expliquei isso e repito, sem me cansar. É uma questão de natureza. Amém? Você pode ensinar um cão a usar roupas, não é? Mas o dia que você lhe soltar numa fazenda, ele vai correr atrás dos outros animais. Vai, por quê? Porque é a natureza daquele cão. É a natureza dele. É a natureza dele.
Então, irmãos, não é mais a sua natureza. Pastor, mas eu falho. E falho muitas vezes, mas não é mais a sua natureza. Seu novo nascimento aconteceu no espírito, não é na aparência, não é na carne. Você não precisa dar provas a ninguém. Você tem que olhar para Cristo e permanecer olhando para Cristo. A Bíblia fala que somos transformados de glória em glória. Quantos dizem amém? Amém. Olhando para Cristo, meditando em Cristo, vendo a palavra de Cristo, lembrando de Cristo, falando de Cristo. Cristo sempre. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele se fez maldição no nosso lugar. E você não vai falhar, você não vai ser perfeito na carne. Ainda, a Bíblia fala que nós estamos em obra. Aquele que começou a boa obra em nós, não foi você que começou. Não é você que começou a reforma em ti mesmo. Não foste tu que começaste a mudança. Por isso eu me escandalizo um pouco quando nós queremos falar de batismo para alguém e ele fala, eu ainda preciso mudar um pouco. Você nem começou a obra. Como é que você vai terminar? O Senhor Jesus começou a boa obra e Ele mesmo vai terminar no dia que Ele voltar. Seremos glorificados, receberemos um corpo novo. Amém. Paulo diz que nessa carne aqui, nesse corpo, não habita bem algum. Qual que é a nossa esperança? Receberemos um corpo novo, glorificado naquele dia. Amém? Mas a vida que você vive na fé do Filho de Deus. Permaneça crendo. Eu estou em obras. Você escorregou, você levanta, você pede perdão e volta a caminhar com Jesus. Nunca retroceda, nunca volta a olhar para trás. Quantos dizem amém? Encoraja quem está ao teu lado, não olhe para trás. Fala para ele, não largue o arado. Fala para ele, prossiga para o alvo que é Cristo. Ele se fez maldição no nosso lugar, o Filho de Deus. O que tinha o direito de nos acusar, não nos acusou. O que é que ele fez com a mulher que foi apanhada de adultério? Onde estão os teus acusadores? Porque eu não faço parte dos teus acusadores. Por outras palavras, onde estão aqueles que te acusam? Também têm pecados e falhas. Se não sabemos quais, não é? Mas têm também. Irmãos, parem de meditar no pecado, parem de meditar na falha. Comece a meditar no amor de Deus. Comece a meditar no quão amado você é. Comece a meditar no quanto custou para Deus entregar o seu próprio filho. E mesmo assim Ele não nos negou o seu filho. Como está escrito, que quando estávamos longe, Ele se aproximou. Quanto mais agora que somos filhos de Deus. Oh, meu Deus. Somos filhos. E não são filhos quaisquer, nós somos filhos amados do Senhor. Medita no amor de Deus. O amor constrange, o amor transforma, o amor muda, o amor nos alcança. Como está escrito, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Você não foi atraído pela ira, você foi atraído pelo amor. Pelo amor de Deus. O Senhor te ama com amor eterno. A palavra fala, o povo que andava em trevas viu a sua luz. Seus rostos foram iluminados e jamais serão confundidos. Uma vez que você vê a glória de Deus, você não deseja outra coisa. Amém? Vai ter falha. E no dia da falha, Satanás vai te acusar. Pode ser que até se levante alguém cristão, irmão na fé, para te acusar também. Não dê ouvidos a isso. Permaneça com aquilo que a palavra do Senhor diz. Você foi colocado à direita do Pai, nas regiões celestiais. Você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos. A condenação. Pastor, mas eu sou falho. Preste atenção. Deus sabia que você ia falhar. Jesus sabia que você ia falhar. Você sabe que você vai falhar. O diabo sabe que você vai falhar. Mas o que que nós também sabemos? Que mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele te amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Permaneça firme no amor de Deus. Todos dizem aleluia. Aleluia. Amém? Mas não olhe para o pecado. O pecado visita até a 4ª geração. Êxodo 20 você lembra? Deus fala, eu sou Deus que visita, não é? Até a 4ª, o pecado é Deus. Até a 4ª geração. Você quer meditar no seu pecado? Não olhe para isso. Você está olhando para o lugar errado. Olhe para o amor de Deus, amém? Olhe para o perdão do Senhor. Você é herdeiro de promessas elevadas. Você não é herdeiro do primeiro Adão. Você é herdeiro do segundo Adão. Fala comigo, eu não sou herdeiro do primeiro Adão. Eu sou herdeiro do segundo Adão. 1 Coríntios 15:45 diz, pois
vivificante, mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural. Pois o espiritual, o primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é de onde? Do céu. Verso 46. 1 Coríntios 15, 46. Agora o 47. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Verso 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Homem terreno é o que não nasceu de novo, não é? Continuando. Pastor, mas eu tenho muitas falhas. Tal qual ele é, você é também. Paulo fala, ninguém mais conhecemos segundo a carne, a não ser por Cristo. E eu estou aqui todo domingo para reiterar a tua identidade em Cristo. Pastor, e o meu pecado? Quem vai falar do meu pecado quando você meditar na palavra? Quando você falhar? Quando Satanás te lembrar? Quando alguém apontar o dedo? De segunda a sábado alguém vai te acusar. Não se preocupa, você vai chegar aqui domingo. O pastor vai falar, você foi perdoado dos seus pecados, o Senhor não se lembra mais. Pastor, mas não acha que tem que trazer um equilíbrio? Esse é o equilíbrio. Você é acusado lá fora e aqui a tua identidade é reiterada. Todos dizem amém. Fala para quem está do outro lado, na casa do Senhor, lembramos que somos filhos de Deus. Amém? A acusação é trabalho da concorrência, ok? Nós não, nós somos pelo reino de Deus. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Quantos dizem aleluia? Quantos dizem glória a Deus nessa manhã? Você pode aplaudir forte o nome do Senhor. Amém? Eu estou aqui para te lembrar do que é celestial. Amém? Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Amém? Cristo se fez maldição em nosso lugar. Não anule o sacrifício de Jesus. Não, está bem, Jesus morreu por ti, não sei o quê. Agora você tem que fazer a tua parte. Qual parte? Qual parte? Quem sobrou para fazer? Ele disse, está encerrado, está concluído. A tua parte é viver em fé, na certeza de que Cristo pagou o preço. Amém. Pastor, mas o pastor não disse que os nossos comportamentos... Claro, você tem que olhar para Cristo. Quanto mais você olha para Cristo, mais você se parece com Ele. Ninguém precisa te falar, não faça isso, não faça aquilo outro. Você sabe essa pregação de domingo, chegar assim, irmãs estão a usar calça, é pecado. Irmãs estão fazendo não sei o que, é pecado. E o homem que faz não sei o que, é pecado. Pelo amor de Deus, não estou nisso, amém? Se você precisa de algum lugar assim, isso é masoquismo. Não, ninguém está aqui para bater em ninguém. Ninguém está aqui para bater em ovelha. Ninguém está aqui para falar mal da igreja do Senhor. Eu sei que tem lugares que falam o tempo inteiro mal da igreja. Mas isso é a igreja do Senhor. Se você olhar para a tua direita, para a tua esquerda, atrás de ti e à frente, você vai ver exatamente alguém por quem Jesus morreu. Uau. Jesus morreu por exatamente cada uma das pessoas que estão aqui. Yeah. Quem é que nos colocou como juízes? Quem? Nós não. Nós precisamos encorajar a nova identidade em Cristo Jesus de uns aos outros. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Fala para quem está ao teu lado, você caiu, você vai levantar, porque você é filho de Deus. Fala para ele, você vai olhar para o alvo e vai continuar a correr. Amém? Pastor, mas não seria hipocrisia? Não, hipocrisia é de gente que não nasceu de novo. Hipocrisia é de gente que não é filho de Deus, nunca conheceu a graça do Senhor, nunca de fato entregou a vida para Jesus. Mas quem de fato entregou a vida para Jesus reconhece outros que nasceram de novo também, não é, meus irmãos? Amém. Eu falo muitas vezes que a intenção se percebe, mas o espírito que está em outro também, você entende quando é o mesmo espírito, não é? Às vezes ele nem precisa abrir a boca, você bate o outro, você tem uma mera conversa simples e não sei o quê, você já sabe, esse aqui é irmão, não é? Porque o mesmo espírito conecta no espírito dele e testifica que temos o mesmo Pai, por isso somos irmãos. Logo você se torna um encorajador. Amém? Se Deus colocou uma palavra no teu coração para encorajar alguém, não retraia, libera a palavra. Se Deus colocou uma mensagem para você postar em algum lugar e isso vai motivar alguém, por favor,
você fala. A natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, não dos juízes, não dos acusadores. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Fala para quem está ao teu lado. Filhos de Deus são encorajadores. Amém? Terceiro ponto aqui para os irmãos é que a lei já terminou. A lei cessou. Amém? A sua utilidade para nós que somos da fé. Romanos 3,31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Pastor, como assim nós confirmamos a lei? Lembra que eu falei que a lei que nos acusa é a mesma lei que mostra que Jesus é o Cristo? Que mostra que Jesus é digno. Amém? Por isso você nunca pode simplesmente anular a lei. Eu não falo nunca da lei porque não quero causar confusão. Não, você precisa entender o que ela significa. Porque pela lei nós fomos justificados em Cristo Jesus. É a lei que dá o direito de Jesus ser o nosso Redentor. É a lei que declara que Jesus é santo. Quantos dizem aleluia? Não é? Ele foi julgado por fariseus, não havia culpa nele. Foi julgado por Pilatos, não havia culpa nele. Ninguém acharia culpa nele porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Amém? Então nós confirmamos a lei. Verso 4 do capítulo 10 do Romanos. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Lembre, não é daquele que pratica a lei. É de todo aquele que crê em Cristo. Amém? Hebreus capítulo 8, verso 13. Diz: chamando nova esta aliança, que é a de Cristo, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amém? Versículos muito claros, irmãos. Você não precisa de grandes estudos teológicos para interpretá-los. A lei se tornou antiquada, envelhecida, está a ponto de desaparecer. O sistema mudou. No domingo passado o pastor brincou, não é? Tem gente que insiste que lavar roupa é a mão quando já criaram a máquina. Você quer lavar a mão, tudo bem. Eu gosto da maneira tradicional. Fica. Os braços são teus, não é? Fica à vontade. Aí você vê aquelas irmãs assim com o braço. Trabalhar muito não é muita roupa, não. Brincadeira. Mas presta atenção. Você pode ir muito mais longe. Você pode fazer muito mais pela graça de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele fez muito mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não eu, a graça operante, não é? Fez. Pela graça você pode fazer muito mais. Pela graça você pode ir muito mais longe. Pela graça você pode alcançar voos muito mais elevados. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Fala para quem está ao teu lado. A lei foi antiquada. Fala, foi descontinuada. Fala para ele, na tua vida não se aplica mais. Aí qual que é o problema? Nós estamos na nova aliança, mas queremos praticar a velha aliança. Nós estamos em Cristo Jesus, mas queremos o sacerdócio de Levi, não é? De levitas. E aí começam a falar que quem ministra o louvor é levita. Você vê a mistura, não é? Isso é palco. A pessoa fala é altar. Não é altar. O último e derradeiro altar foi a cruz do Calvário, onde Jesus foi apresentado como sacrifício vivo e agradável diante do Senhor. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado, viva na nova aliança. Amém? Fala para ele, tenha uma fé correta. Fala para ele, está tudo terminado. Amém? E aqueles que querem acrescentar alguma coisa, pelo amor de Deus, não estraga. Não acrescente, não acrescente. Jesus concluiu tudo. A equipa do louvor, me ajuda aqui, por favor. Quarta e última razão, meus irmãos. Nós precisamos andar por fé. O justo viverá pela fé. Se ele andar pela lei, ele não vai precisar de fé. Se o mandamento fosse, domingo é dia de usar saia e todo mundo tem que vir de branco, precisa de fé? Não, você tem que comprar saia, não é? Isso é uma saia branca, acabou, não precisa de fé.
Os irmãos me entendem até aqui? Amém. Amém? Mas não é esse espírito que está em nós. Nós andamos pela fé, porque o justo viverá pela fé. Pela fé. Pela fé, o nosso pai Abraão habitou em tendas, porque ele aguardava no Senhor, não é? A Jerusalém que desce do céu, pela fé, e viveu pela fé. E temos uma multidão de heróis da fé. Quanto a nós, o que é que se espera nos nossos dias? Que nós, tal como recebemos a Cristo pela fé, andemos também pela fé. Gálatas 3,14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pastor, qual que é esse Espírito? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, temos a resposta. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Amém? Se não recebeu o espírito de escravidão para viver preso, lembram das duas mulheres, não é? Agar e Sara. Agar era escrava. Agar aponta para a lei. Então os seus filhos também seriam escravos. Mas Sara não, é livre. Os seus filhos são livres também. O espírito que nós recebemos não é espírito de escravidão. Você é filho, você é filha amada do Senhor. O espírito que está dentro de ti não clama, meu dono, meu dono. Clama, meu pai, meu pai. Lá na cruz do Calvário houve uma troca. Jesus, sendo filho de Deus, ele clamou, meu Deus, para que hoje, vivendo em Cristo, você possa clamar, meu Pai, meu Pai. Amém? Amém. Você pode dar uma glória a Deus aí no céu. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Voltando para Gálatas 3, verso 24 agora. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Cristo já chegou. Amém? Cristo já chegou. Você não precisa mais da lei. Cristo veio. A lei anunciava que viria. Por isso é que os apóstolos vão ter com Natanael e falam para ele: aquele do qual Moisés falava, não é? Nós o conhecemos. Ele vem de Nazaré. E aí aquela fala de Nazaré, pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré? E então Natanael se encontra com Jesus de Nazaré, como estava profetizado, que ele seria chamado Nazareno. Nazareno. Cristo veio, amém? Ele foi anunciado que viria. Primeira promessa de Jesus feita aos homens se encontra em Gênesis 3. O homem peca, Deus chama eles, não é? E começa aquele interrogatório, e depois então as sentenças. Mas Deus chama a mulher de parte e fala para ele: a tua semente, não a semente de Adão, a tua semente, não é? Pisará na cabeça da serpente. Jesus foi anunciado lá no Éden ainda, e continuou a ser anunciado até o dia que ele veio. Mas agora vivemos um outro tempo, uma outra dispensação. O que é que nós anunciamos agora? Ele já veio. Enquanto os outros apontavam para o que viria, nós apontamos para o que já veio. Cristo veio. Amém? Cristo veio. Cristo veio. Feche os seus olhos aí no seu lugar.